Quando o Jair Bolsonaro for responder pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia, crimes que ele deliberadamente cometeu e que causaram a morte de muito mais do que 700 mil pessoas, sendo que talvez a metade desse número possa ser atribuído diretamente às ações e omissões dele, uma coisa ele vai alegar seguramente: que ele tinha plena convicção daquilo que ele estava falando, como, por exemplo, que a cloroquina funcionava, que fazer a imunização de rebanho, que era fazer com que todo mundo se contaminasse, que aquilo funcionava, e outras mentiras descabidas. Ele vai alegar que ele acreditava realmente naquilo e que ele, eventualmente, também foi enganado por especialistas, etc. Aí surge a importância de se demonstrar que o Jair não era um coitado que pudesse ser simplesmente manipulado por especialistas de YouTube. É importante demonstrar que o Jair tinha um tipo de sociopatia ou psicopatia. Muita gente já falou sobre esse tema. Para trazer esse vídeo, eu procurei primeiro aqui fazer um apanhado sobre a diferença entre um psicopata e um sociopata. Mas depois do que eu ler, também especialistas vão falar sobre isso, especificamente a respeito do Bolsonaro. Veja só. O comportamento de um psicopata. Psicopatas são frios, calculistas e frequentemente manipuladores. Eles conseguem planejar meticulosamente e apresentar uma fachada charmosa e funcional. Origem. Muitos estudos sugerem uma base biológica para a psicopatia, envolvendo alterações ou disfunções no cérebro, especialmente em áreas ligadas à empatia e ao controle emocional, como a amígdala. Empatia e culpa. Não possuem empatia genuína nem sentimento de culpa. Por isso podem cometer atos cruéis sem remorso nenhum, muitas vezes visando objetivos pessoais. Lembre, estamos falando aqui do psicopata. Socialização. Convivem bem com outras pessoas de forma superficial, podendo integrar-se em ambiente social e profissional por longos períodos sem levantar suspeita. Criminalidade. Quando cometem crimes, costumam ser metódicos e cuidadosos, dificultando sua captura. Agora o sociopata. Comportamento. Sociopatas tendem a ser impulsivos, desorganizados e mais propensos a agir por instinto ou emoção. Suas ações frequentemente revelam um temperamento explosivo. Origem. Sua característica pode ter raízes em fatores ambientais, como traumas e abusos durante a infância, além de influências do ambiente social. Empatia e culpa. Podem demonstrar alguma forma de empatia ou remorso, ainda que limitada e circunstancial, especialmente em relação a pessoas próximas. Socialização. Geralmente têm dificuldades para manter laços sociais ou profissionais estáveis, devido ao comportamento imprevisível e agressivo. Criminalidade. Os crimes cometidos por sociopatas tendem a ser impulsivos e desorganizados, sendo mais provável que sejam pegos. Olha, eu não sou da área psiquiátrica e nem da área psicológica, mas eu, com base nesse tipo de definição, diria que o Jair é um sociopata. E sendo encarado como um sociopata, ele não pode alegar que ele era uma pessoa manipulada por terceiros. Mas dá uma olhada no que esses especialistas estão dizendo. Mais respeitados psiquiatras forenses do Brasil, Guido Palomba, alerta para os riscos de se ter um presidente da República como Jair Bolsonaro que não mostra sinais de compaixão pelo povo. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o médico apontou sinais de desvio de personalidade encontradas no comportamento de Bolsonaro. Ególatras, ou seja, estão sempre pensando em si mesmos. São indivíduos que não têm remorso nunca. Os psicopatas ou condutopatas têm uma inteligência seletiva descrita como maquiavélica, usada para manipular as pessoas em proveito próprio. São tidos como pessoas toscas, capazes de fazer determinados... que ter determinados comportamentos e não percebem aquilo que estão fazendo de errado. São sinais que têm sido apontados na conduta do presidente Jair Bolsonaro. Falta compaixão. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Sobra frieza. Não sou coveiro.
incapazes de reconhecer a própria culpa, se tornam agressivos. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Apresentam ainda vaidade exagerada. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. São provocativos e autoritários. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presente banana agora? Diante do comportamento do senhor Jair, eu acho que há elementos suficientes para que se possa dar uma hipótese diagnóstica. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Muitos psiquiatras dizem que o Bolsonaro tem traços de personalidade, transtorno de personalidade sociotática e narcisista, mas que os psiquiatras não podem se posicionar. Isso é balela. Eu digo, Bolsonaro é sociopata e narcisista, assim como Trump, o chefe dele. Tá? Porque as pessoas, Fábio, o grande problema é que as pessoas não sabem muito sobre o capítulo da psiquiatria, que eu reputo como um dos mais importantes, que é o transtornos de personalidade, que está lá na CID, tá? Da F60 a F69. Tá? Por quê? Porque transtorno de personalidade não tem cura. Então, por exemplo, as pessoas não sabem o que é um sociopata. Tá? Poucos psiquiatras ousam transmitir isso. Uma das pessoas que eu gosto muito é a Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que escreveu um livro chamado Mentes Perigosas, tá? Que é um best-seller. Porque a grande verdade é o seguinte: como que a população vai aceitar que uma pessoa que é o sociopata não tenha capacidade de sentir remorso? A pessoa não entende o que é um sociopata. O sociopata, ele tem voracidade. Primeira coisa, é tudo para ele. Ele quer mais, mais, mais. Segundo, não importa os meios, e sim o fim. Qual é o fim? É a voracidade, é se locupletar, ou de poder, ou de dinheiro. O sociopata faz discursos maravilhosos para convencer a pessoa, e ele não tem a mínima capacidade de sentir remorso. Ele não sente culpa. Agora, o duro é que ele acredita que ele está certo. Então, esse é o grande problema. As pessoas precisam entender que o sociopata e outros transtornos de personalidade é egocintônico. O transtorno é egocintônico, faz parte do ego da pessoa. Se o Procurador-Geral da República se lembrar de processar o Jair pelos crimes que ele cometeu na pandemia, e eu espero que ele não tenha amnésia em relação a isso, eu não tenho dúvida que em dado momento da defesa ele dirá isso que eu mencionei, que ele acreditava realmente naquilo que está fazendo. No entanto, nós sabemos que não é verdade. Ele sentia prazer em fazer o que fez. Me conta aí no comentário, você acha que o Jair é um sociopata ou um psicopata?